Boa noite, gente. Tudo bem? Na aula de hoje eu vou passar um, um overview aí sobre os resultados do segundo trimestre de 2025 da Marfrig, tá? Esse aqui é o site de RI deles, né? Para quem tiver interesse para navegar, tá bom? Eu já vou direto para o release, tá? O release você pode acessar aqui na central de resultados, né? Informações financeiras, central de resultados. E aí você vem até a opção apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025, tá bom? Então tem os relatórios, né, dos resultados, a ITR-DFP, que é balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa, tá? Para quem tiver interesse pode entrar aí, tá bom? Antes de mais nada, eu queria esclarecer que isso não é uma recomendação de investimento, é uma análise puramente contábil, tá? E nada que eu disser aqui você deve considerar como uma recomendação de investimento, tá bom? Você deve procurar assessores, tá? Corretoras e profissionais habilitados para tomada de decisão, para te ajudar a tomar decisões, tá bom? Então vamos lá, gente. Esse aqui é o release, né, a apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025 da Marfrig. Indo para os principais destaques do período, né, nós podemos observar aí que houve um aumento de receita líquida consolidada, né, aumentou 8,6%, tá bom? O lucro líquido teve um aumento expressivo de 13%, né, quando comparado ao segundo trimestre de 2024, tá? E a alavancagem ela está relativamente sob controle, então teve uma queda, né, significativa quando comparado ao segundo trimestre de 2025, tá bom? A Marfrig, né, como nós sabemos, eles têm operações na América do Norte, na América do Sul, né, e foram tomadas medidas, inclusive foi objeto de fato relevante por parte da Marfrig, né, esclarecendo que tomaram medidas para tentar se proteger de uma certa forma das tarifas que foram impostas, né? Então, uma das medidas, por exemplo, foram vendas através do Uruguai, tá? E de uma certa forma a empresa ela está posicionada num setor que, no meu entendimento, é resiliente, que é o setor de proteína animal, né? As pessoas precisam se alimentar, precisam comer, então é um bem necessário, né? A Marfrig ela mais uma vez apresentou um resultado consistente, né, com números robustos, com balanço patrimonial sólido, com demonstração de resultados sólidas, né, demonstrando a resiliência do negócio. Né, e a BRF, por consequência, também, depois que a Marfrig entrou no negócio, né, e passou a participar da administração da BRF, né, nós podemos notar claramente uma melhora no balanço patrimonial, uma demonstração de resultado, tá? E a Marfrig, ela basicamente ela se beneficiou pela geração de caixa livre da BRF, tá bom? Então a Marfrig aproveitou esse fluxo de caixa positivo da BRF para fazer recompra de ações, para aumentar a posição na BRF. Então, hoje está na iminência de haver uma fusão entre as duas, né, entre a Marfrig e a BRF, tal que é esperado, né? E, salvo engano, está aguardando só a aprovação do CAD, mas isso está bem encaminhado e eles devem nos manter informados a respeito disso, tá bom? Então, esse é o panorama inicial da Marfrig, tá? Então, a gente pode notar que houve uma certa manutenção, né, do volume de vendas, né, apesar de ter uma queda de 5,6%, uma queda relativamente irrisória, tá? Então a receita líquida, mesmo com esse volume essa queda no volume de vendas teve um aumento por conta da melhora do spread, né? Então os preços melhoraram, né? E também o trabalho de redução de custos também vem melhorando. Então
isso acaba acarretando num, num aumento de receita líquida, numa melhora do lucro líquido, né? A gente observou que teve um aumento de 13%, que é expressivo, né? O EBITDA ele teve uma queda de 2,1 pp, né? Que na verdade é praticamente irrisório, né? Assim, quando comparado, né? A margem EBITDA, né? Na verdade, né? O EBITDA caiu, mas a margem manteve o mesmo patamar, então no meu entendimento, tá tranquilo, né, essa queda aí, tá? Esses aqui são os dados do mercado, né, dos Estados Unidos, então, como eu comentei anteriormente, né, então teve assim, um relativo aumento no preço de compra, né, e também um relativo aumento no preço de venda, então o spread também teve uma quedinha, então, na verdade, o frigorífico ele ganha nesse spread, né, nessa diferença do que ele comprou no gado e o que ele conseguiu vender, tá? E como a demanda está aquecida, né, por carne bovina, né, por hambúrguer, então, consequentemente, o resultado ele reflete esse aumento de demanda, tá? Ah, as operações na América do Sul, eles vêm melhorando, né, o volume de vendas, tá? Então você vê que houve um acréscimo de 7,8% quando comparado ao segundo trimestre de 2024. Receita líquida também manteve esse aumento, né? O EBITDA também, a margem EBITDA teve um aumento de 1,8%, né? Como a gente, 1,8 pp na verdade, tá? E teve um aumento do EBITDA de 31,4%, que é bem expressivo, né? Então, os negócios na América do Sul estão indo muito bem, conforme demonstra a apresentação de resultados para o mercado, né? Aqui a gente pode observar os principais destinos, né, do que é exportado pela Marfrig. Então a gente nota que a Ásia continua aí, você vê, demandando, né, 45%, né, do que é vendido, do que é exportado, né, de carne, né, isso vem mantendo o mesmo patamar quando checado a informação do segundo trimestre de 2024. A gente pode observar que a Europa também teve um aumento de 22%, né? A América do Norte teve um aumento expressivo também de 20%, tá? E outros países, outras regiões também 11%. O Oriente Médio teve uma queda aí, eu acredito que talvez por conta dessa guerra, né, em Israel, né, na faixa de Gaza. Eu acho que isso aí está impactando um pouco a entrada de alimentos, né, e está impactando o mercado como um todo no Oriente Médio, tá? Mas no mais, a Marfrig ela tem a receita bem diversificada, como a gente pode observar aqui, né? Aí eles comentam um pouquinho sobre ESG, né? Sustentabilidade. Depois eu recomendo que você dê uma olhadinha, né? Que é bem interessante, tá? Não vou comentar agora para não deixar muito longo. Meu foco aqui é passar um pouquinho sobre os resultados contábeis, né? Sobre margem líquida, né? Lucro líquido, tá? Falar um pouquinho de resultado. Então, a gente pode observar que houve um aumento de receita líquida, né? Você vê que a BRF ela participa substancialmente, né? Também do resultado da Marfrig, né? A operação da BRF melhorou bastante, né? A América do Norte também ele tem um, uma composição expressiva, né, na receita líquida, daí a preocupação talvez com tarifas, mas como eles estão fazendo vendas, por exemplo, pelo Uruguai, por outros países, tentando mitigar esse risco, né? Você vê que a gente não espera aí, eu pelo menos não espero muito impacto nesse sentido, tá? A margem ela vem mantendo um patamar saudável, né? A margem líquida, como a gente pode notar, teve uma queda de 10,8, mas ainda assim a margem é boa, né? Então a receita ela é dolarizada, boa parte da receita, né, da Marfrig, né? O fluxo de caixa livre teve uma redução, né? A gente no FCL, né? Reduziu um pouquinho aí, 272, mas mais por conta do investimento, né? Com o CAPEX, na verdade, o investimento em planta, na operação, né? Em maquinário e também pagamento de juros, né? Então a taxa de juros ainda continua um pouquinho alta, né? Isso vem impactando
o fluxo de caixa da Marfrig, mas tudo sob controle, né, como a gente pode notar, né? A dívida líquida, né, a gente pode notar que teve uma redução, né, a alavancagem, né, dívida líquida sobre limite caiu bastante, né, então está no patamar aí de 2,6 vezes dívida líquida EBITDA, líquida, né, então está sob controle, né, eles estão conseguindo desalavancar aos pouquinhos, é claro que quando começar a cair os juros, né, a tendência é desalavancar ainda mais, depois que concluir essa operação com a BRF também, né? Então a expectativa é que se consiga reduzir a alavancagem e eventualmente pagar dividendos robustos aí, né? Pelo menos é o que se espera olhando para o balanço patrimonial da Marfrig, tá? A geração de valor ao acionista, eles fazem a menção, né, aqui a respeito, né? Então o resultado líquido atribuído ao controlador teve um aumento, né, como a gente pode notar, para 85 milhões. Né. A distribuição de dividendos, como eu falei, aumentou, também não teve um aumento expressivo e a tendência é aumentar ainda mais assim que equalizar toda a operação da BRF, né, e assim que tiver uma melhora, inclusive no ambiente econômico nos Estados Unidos, uma melhora de mercado lá, a tendência é que a Marfrig consiga navegar sobre essa melhora também, tá? Aí eles falam um pouquinho da fusão, né, entre a Marfrig e a BRF, né? Então já ocorreram movimentos expressivos, né, na incorporação das ações da BRF. Então, para quem não sabe, a Marfrig está comprando a BRF, está assumindo o controle da BRF. Pelo que eu entendi, eu acho que vai acabar fechando o capital da BRF, né? A Marfrig vai comprar o restante, né? Fechamento da operação. Eu acredito que isso deva acontecer aí no mais tardar aí no terceiro trimestre de 2025, que é a previsão que a Marfrig colocou para nós, né? Então, o cronograma que ele vem seguindo um fluxo relativamente rápido. Então, no dia 15 de maio teve o anúncio e arquivamento do protocolo de incorporação, a intenção de incorporar a BRF, né? No dia 5 de agosto teve a aprovação em assembleia, tá? No começo do recesso, aí teve o fim do recesso dia 5 de setembro, 30 dias, né? Vai ser, na verdade, dia 5 de setembro, desculpa. E aí a gente acredita que no terceiro trimestre de 2025 já vai ter concluído essa incorporação aí, né? É o que se espera, tá bom? Bom, um disclaimer aqui em tela, né? Trata-se de uma apresentação de resultados. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? É apenas um estudo do resultado, né? Um estudo acadêmico, tá focado no resultado, no balanço patrimonial, na demonstração de resultado, que eu já dei uma olhada no DFP, tá? Só que eu não quis trazer essa análise de balanço patrimonial, porque eu acho que vai ficar um pouco extenso, vai ficar improdutivo. Acho que é bacana a gente dar uma olhadinha na apresentação de resultado que foi divulgado ao mercado, tá bom? Antes de encerrar, eu queria só dar uma passadinha pelos indicadores, né, da Marfrig. Então, eu estou no site do Investidor 10, então eu estou, na verdade, olhando os indicadores fundamentalistas, que é o que eu mais gosto de ver, né? A gente pode ver que a Marfrig ela teve uma subida expressiva em 12 meses, né, na cotação. O PL dela está em 6,67, né, ou seja, o preço-lucro. Então, teoricamente, entre 6 e 7 anos, o investidor já deve, olhando para esse indicador, deve ter um retorno, né, do patrimônio investido em 7 anos. Né. Claro que são premissas passadas, né, com base no balanço patrimonial passado, na demonstração de resultado passada. Isso não é garantia nenhuma que vai acontecer no futuro, tá? Mas é um indicador relativamente importante. O preço sobre o valor patrimonial está 6,66, é um pouquinho alto da Marfrig, né? Mas está com dividend yield de 13,16%, tá? Isso atualmente, né? Se vai permanecer assim, nós não sabemos, tá? Mas teoricamente, pelo histórico da companhia, deve permanecer sim, tá bom? Deixa eu só dar uma passada na margem líquida, tá vendo? A margem aqui, o site ainda está desatualizado, né? Então está com a margem um pouquinho apertada de 1,78, mas o payout dela
85,89 é um payout alto, tá? O payout é o que distribui de lucro, então do 100% total do lucro, a Marfrig distribui 85,89%, tá? Que é uma margem interessante, né? O preço, o valor por ação está 3,30 e o lucro por ação 3,30 também, tá? Esses são os indicadores, né, da Marfrig, os indicadores fundamentalistas, tá? Aqui está o histórico de pagamentos de dividendos, então ela vem pagando dividendos, tá? Ela ficou um bom tempo sem pagar dividendos, né? Depois de 2021 ela retomou os pagamentos, logo depois que passou aquela crise sanitária, né, da pandemia, então eles voltaram a pagar dividendos, tá bom? Então é isso, esse aqui é o resultado da Marfrig. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Que ajuda bastante o nosso trabalho aí, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana.